dia atrás ele tinha feito e acabei tendo que deslocar em Rio Verde. E não pude estar com os irmãos aí. Pastor, semana que vem deu certo da gente estar aqui, né? Amém do Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram a palavra do Senhor, diga amém? Amém. Vamos fazer uso das Sagradas Escrituras que diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 14 e 15, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantando a sua voz, disse-lhe: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Verso 16 diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Verso 17 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Curva tua cabeça, fecha teus olhos. Eu quero fazer mais um minuto de oração com você nessa noite. O tema dessa campanha é buscando os dons espirituais, né? Hoje é o encerramento. Eu aprendo na palavra do Senhor que a melhor forma de buscar os dons espirituais do Senhor é a oração, é falar com Deus, é conversar com Deus. Então nessa noite eu convido você, curva a sua cabeça, fecha teus olhos, vamos falar um minutinho com Deus nessa noite. Pai das luzes, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, aquele que é o autor, o consumador da nossa fé, o Deus da nossa esperança. Graça, Pai, te damos, Senhor Jesus querido, por mais uma noite na tua casa e por mais uma noite na tua presença. Ó Pai querido, ó Deus de Israel, eu oro juntamente com a tua igreja no dia de hoje, Senhor, não conhecendo, Deus, a necessidade dos teus filhos, mas o Senhor Deus é o Deus que conhece. Não sabendo que os teus filhos precisam e necessitam, mas antes de nós abrirmos a nossa boca, nós sabemos que o Senhor já sabe, ó Pai, o que nós havemos de pedir. Por isso, graça te damos, Senhor. Amado Espírito Santo, fala conosco nessa noite o mais profundo da nossa alma e de nosso espírito. Fortalece-nos, Senhor, nos agraceia, Senhor, nos traz a virtude do teu Espírito, nos enche da tua graça, Senhor. Ó Pai eterno, e nos use como instrumento nas tuas mãos, Senhor, nessa noite, conforme o teu querer. É o que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Desde agora e sempre, aquele que crê diz glória a Deus. Amém. Aquele que crê diga amém. Amém. Amados irmãos queridos que me ouvem da parte do Senhor nesta noite, o tema dessa campanha está no livro de 1 Coríntios, carta de Paulo aos irmãos, aos Coríntios, no capítulo 1, verso 11 a seguir. Vai falar acerca da diversidade dos dons espirituais. Paulo ele nos traz um alerta acerca da diversidade dos dons, a forma em que o dom opera em nosso meio, mas sendo que o Espírito de Deus é o mesmo. E quando olhando para esta palavra, o apóstolo Paulo trazendo esse despertamento para a igreja, o Espírito de Deus colocou algo em meu coração nesta noite, algo que às vezes nós estamos na casa do Senhor, e eu costumo sempre dizer, pastor Paulo, Deus ele não escolhe a gente no acaso. Ele não chama a gente simplesmente porque te achou lá no mundo lá e achou bonitinho e disse eu vou levar para a minha presença. Não.
Deus, ele, quando olha para alguém, quando ele resgata alguém, quando ele quer alguém, é porque ele tem um propósito na vida dessa pessoa. Eu vou repetir para você nessa noite, porque quem sabe hoje é a 7ª quinta-feira, é o encerramento, e você não entendeu e não compreendeu. Quem sabe tem 10, 20 anos que está na igreja e não compreendeu ainda por que você está. Mas eu vou lá para cultuar, para servir, tá bom demais. Mas eu dei uma notícia, Jesus não te chamou simples fato de estar presente aqui, mas para uma obra dele na terra dos viventes. Quem está me entendendo, dá glória bem forte. Então eu quero dizer para você, você não é uma obra do acaso. Você simplesmente não é uma obra do acaso, simplesmente aconteceu algo na tua vida, caiu de paraquedas na igreja. E não vai permanecer da mesma forma, só vai permanecer se você quiser continuar da mesma maneira e da mesma forma. Quando tem gente que entra na igreja 10, 20, 30 anos, da mesma forma que entra, da mesma forma sai. Quem está me entendendo, dá glória bem misturado com aleluia, porque Deus é bom. Amém? Vou contar uma historinha aqui rapidinho, só para você entender. Era uma época de carnaval, e sabe que na época de carnaval o povo coloca máscara, né? E no interior as pessoas colocam máscara de demônios, máscara de cabelo, máscara por se veste para ir para o carnaval. E era o dia de carnaval, um dia chuvoso, e meio trovoados e relâmpagos, acaba a energia. E um dos que ia indo para o carnaval entrou dentro da igreja para poder esconder da chuva e da escuridão, só que esqueceu de tirar a máscara. E está dentro da igreja e de repente a energia voltou. Quando a energia voltou, quando olharam, viram aquele demônio dentro da igreja, correu todo mundo. E nessa correria, corre todo mundo, tinha uma senhorinha que estava do lado do homem mascarado de demônio. As pernas não deu conta, travou e não deu conta de correr. Ela olhou para o homem, para a máscara que estava mascarado de demônio, olhou para ele e disse assim: ó, seu demônio, faz 30 anos que eu sou crente, eu nunca falei mal do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem gente que está 30 anos na igreja e nunca falou mal do capeta. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus te chamou para você ser instrumento na mão do Senhor para resgatar as almas que estão nas garras do inimigo. E eu estou dizendo para pessoas aqui no dia de hoje que olhou para dentro de você e diz: o que é que eu estou fazendo na igreja? O que é que eu estou dentro da casa do Senhor? Parece que eu não faço nada, não tenho serventia nenhuma. Eu tenho uma notícia para você: Jesus te escolheu a dedo. Você é menina dos olhos dele e deu seu propósito na tua vida. Quem crê da glória a Deus? Quem crê, diga aleluia. Quando eu olho para esta palavra, eu li no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 14 a seguir, eu vejo alguém improvável dos discípulos do Senhor liberando uma palavra e tomando uma posição de fé diante de uma multidão. Olha aqui para mim, para você entender no dia de hoje. Já foi lido no dia de hoje a carta de Paulo, que a fé é um dom. Quando Paulo escreve aos irmãos hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele diz assim: que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O verso 6 ele vai dizer que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Eu vou repetir para você: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aquilo que você vê não é fé, é palpável, mas aquilo que você não vê e crê que vai acontecer, isso é fé. E em nome de Jesus acontecerá na tua vida. Quem está me entendendo, da glória bem forte para ele nessa noite. Porque às vezes é fácil nós falarmos que temos fé, mas quando a coisa estreita, a primeira coisa que pensamos é abandonar a Cristo. A primeira coisa que nós pensamos é desistir do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Cristo nós somos provados todos os dias.
Todos os dias nós passamos por lutas e por provações, mas também todos os dias tem um milagre, uma vitória, uma bênção esperando por mim e por você. Quem está me entendendo, dá glória para Ele, porque Ele merece todo louvor e adoração. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo o improvável de alguém a se manifestar exercendo a fé ou glória, porque agora é diferente na vida de Pedro. Pedro não está vivendo, mas pessoalmente com o Senhor, já não está lado a lado com Jesus, já não está presente presente com o Mestre, mas ele está crendo no poder da palavra de Jesus, que Jesus já havia dito para eles. Quem está me entendendo, dá glória bem forte para ele. Ah, pastor, mas é fácil eu falar, o senhor está falando de Pedro. Pedro era um homem carnal como nós. A Bíblia vai dizer que ele era pescador em Cafarnaum. Era um homem que trabalhava normalmente seu dia a dia. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do verso 29, vai dizer assim, que João Batista estava batizando à beira do Jordão, como ele estavam seus discípulos de João Batista. A Bíblia vai dizer que um deles era um jovem por nome chamado André, que era irmão de Simão. A Bíblia vai dizer então que um dia, de repente, João olha e vê Jesus passando e diz para os discípulos, ele olha e diz para André, e olha e diz para João, diz, olha, quem vai passando lá é o Cordeiro de Deus. Está vendo aquele que vai passando? É aquele que eu batizei aquele dia nas águas. Sabe quem ele vai passando? Sabe quem é ele? Quem é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia vai dizer que então na mesma hora André, ele deixa João Batista e vai ao encontro do Senhor e diz, mestre, aonde o Senhor mora? Aí Jesus disse, vem e vê. Convidou ele para estar na casa de Jesus, e passando ali a noite com eles, pela manhã André se levantou e foi buscar quem? Pedro. Chegou correndo e disse para Simão, Simão, encontramos o Messias, o Mestre, eu passei a noite com ele, vem ver. A Bíblia vai dizer que quando Pedro chegou, Jesus olhou para ele e disse, ei Simão, filho de Jonas, a ti te digo que será Cefas, que é chamado de Pedro. Jesus, quando tem um encontro, alguém tem um encontro com o Senhor verdadeiro, o nome dele muda, a vida dele muda. O que antes vivia na bagaceira, na droga, no alcoolismo, na prostituição, na mentira, no engano, a partir do momento que tem um encontro com Jesus, a vida é mudada. Quem está me entendendo da glória? Pastor, eu estou tantos anos na igreja, até hoje eu não tive essa mudança. Parece que minha vida continua a mesma. Então não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque a partir do momento que nós tivemos esse encontro com o Senhor, glória, aleluia, sua vida começa a ser mudada. Entendemos e falamos sempre, ser cristão não é fácil. Servir Jesus é facinho, é bom demais. Mas negar a si mesmo é o que é mais difícil. Servir a Jesus é fácil. Agora, negar a si mesmo, as vontades próprias, os desejos próprios, aí é mais difícil. E Jesus diz que aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é digno dele. Quem está me entendendo, dá glória a ele, porque ele merece. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que eles se encontraram com Jesus na casa do Senhor. E naquele dia Jesus foi convidado para uma festa em Caná da Galileia. Os discípulos reunidos, os que estavam ali com o Senhor, Jesus convidou, já que vocês estão aqui em casa, bora para a festa em Caná. Fui convidado para umas bodas, um casamento lá. Bora comigo, vamos. E foram os discípulos, sem eles entenderem, estão apenas começando a conhecer o Mestre, observando tudo que sucedia à volta de Jesus. Lá pelas horas da festa, alguém chega e diz para Jesus que, para a mãe de Jesus, Jesus chegou e disse que tinha acabado o vinho. Ela chegou e para ele disse, olha, acabou o vinho da festa, mas o que está acontecendo? Vai acontecer vergonha, o dono da festa, o pai da noiva. Aí ele disse, mulher, não é chegada ainda a minha hora, os discípulos estão observando, os discípulos estão vendo. Aí a mãe de Jesus vira para os serventes e diz para eles assim, ó, fazem tudo quanto ele ordenar, tudo quanto ele mandar. Aí Maria sai de perto, daqui a pouco Jesus se levanta, manda os serventes
encher as talhas de água, encheu as talhas de água, orou, abençoou, transformou água em vinho. Conhecemos a história. E ali a Bíblia vai dizer que foi o primeiro milagre do Senhor Jesus. Voltaram para casa, cada um seguiu o seu caminho, cada um voltou para o seu destino. Mas de repente teve uma coisa: ao voltar para casa, Jesus não esqueceu de você. Eu vou repetir: ao voltar para o teu lar, Jesus não esqueceu de você. Ao voltar para o teu emprego, Jesus não esqueceu de você. Ao voltar aonde você estava, Jesus não esqueceu de você. Quem está me entendendo da glória? Parece que está tudo normal. Tivemos um encontro com Jesus, passamos a noite com Ele, fomos numa festa com Ele. Só que de repente chegou, cada um seguiu o seu próprio caminho, seus próprios afazeres. Lucas 5, capítulo 1, vai dizer que, estando Pedro trabalhando a noite toda, e nada apanhou, nada, não pegou nada, nenhum peixe sequer. Já pela manhã cedo estão lavando as redes, já estão determinados a voltar para casa, decepcionados, entristecidos, preocupados, porque quem vivia da pesca não pegou um peixe sequer. Mas a Bíblia diz que chegou Jesus e pedindo o barco para ele, oh glória, Jesus só entrou no barco de Pedro porque já teve com Pedro em uma festa. Pedro só deu o barco para o Senhor Jesus porque escutou a mãe de Jesus dizendo para o servente: fazei tudo quanto ele mandar. Pedro empresta o barco para o Senhor porque viu o Senhor multiplicando ou transformando, melhor dizendo, a água em vinho. Se ele pediu o barco, alguma coisa vai acontecer, oh glória. Se ele chegou para a tua vida e ele disse: filho, filha, eu quero estar contigo e te chamo, alguma coisa sobrenatural vai acontecer na tua vida. Quem está me entendendo da glória a Deus? A minha Bíblia vai dizer que Jesus, depois do sermão, disse a Pedro assim: lança a rede. Sabe qual foi a resposta de Pedro para Jesus? Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Ele estava dizendo assim: eu trabalhei a noite inteira e fui em vão. Se esforçamos a noite inteira, mas nada aconteceu. Não tem peixe. Só que aí ele lembrou dos serventes de Maria dizendo: fazei tudo quanto ele mandar. Aí Pedro diz assim: sobre o poder da tua palavra, oh glória. Quando o Senhor disse: lançai a rede, Pedro estava dizendo assim: ó, o meu esforço, a minha dedicação, a noite toda de trabalho, não consegui. Mas se o Senhor entrou no barco e o Senhor está determinando, e sob o poder da tua palavra, uma ordem do Senhor, eu lançarei a rede. Eu lançava a rede e a Bíblia vai dizer que foram muitos peixes, oh glória. Tem gente que já entendeu, tem gente que já entendeu. Caminhar e andar no barco sem Jesus é esforço que não vai dar em nada, mas com ele no barco haverá milagre na tua vida, na tua casa e na tua família. Oh, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Jesus então disse para eles: quem sabe se fosse nos dias atuais, né? Alguém chegaria e falaria: ah, Jesus, é muito peixe, bora fazer uma sociedade. O Senhor pesca e eu vendo. Nós vai ficar rico, vai ser a maior peixaria de Cafarnaum. Só que quando ele tira para fora, Jesus olha para ele e diz: Pedro, vem, eu lhe farei pescadores de homens. De homens. Deus tinha um propósito maior, oh glória. Sabe o que eu aprendo? Sabe o que Deus, o Espírito de Deus fez eu me lembrar agora? Lembra de Bartimeu, filho de meu à beira do caminho? A multidão grande, ele gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo dizendo: cala-te, quieta-te, ele não vai te ouvir, para com isso. E quanto mais diziam para ele parar, mais alto ele gritava, até que Jesus mandou buscá-la.
Aí ele chegou diante do Senhor. Jesus disse assim: o que quer que o Senhor te faça? Aí ele poderia dizer assim: já que a multidão é grande, passa a salva, tira uma oferta boa, um dinheiro, me ajuda, eu vou ficar com bastante dinheiro, mas só que acabaria. Se o que ele queria não era dinheiro, não é porque ele ficava ali esmolando. O que ele queria, ele disse: eu quero ver, porque eu vendo, eu posso ver quem me curou, eu posso ver quem me libertou, quem me tirou da escravidão, quem me tirou da vergonha, quem me tirou da esmola, quem me tirou da sarjeta. Eu posso segui-lo glorificando e vendo. Quem está me entendendo da glória a ele? A Bíblia vai dizer que o Senhor disse para ele: farei pescadores de homens. Largou a rede e foi seguir a Jesus. Período de 3 anos do Senhor na terra. E lá está Pedro. Como já foi lido aqui pelo presbítero Moisés, que já curou a sogra de Pedro. Jesus entrou na casa, curou a sogra de Pedro. Aleluia. Foi dito, e a palavra do Senhor fala acerca que Pedro estava sempre um dos que estava mais ao lado de Jesus, perto de Jesus, sempre escolhido para as orações, para os particulares. Era Pedro, Tiago e João. Sempre Pedro estava no ministério, presente no ministério do Senhor Jesus. Até nos segredos que Jesus chegava, para outros ele falava em parábola, mas para eles ele dizia abertamente: olha, eu vou ter que padecer na mão dos pecadores, na mão dos ímpios. Aí ele chegou: manda, de forma nenhuma, se o Senhor for isso, aconteceu, eu estarei lá com o Senhor e irei. Aí o Senhor disse assim: antes que o galo cantar 3 vezes tu me negará, Pedro. Quem está me entendendo, dá glória bem forte. Sabe por quê? Porque tem às vezes um momento na vida da gente que a gente está tão cheio de Deus que se a gente trompar com Golias, a gente dá uns petelecos, uns pés do ouvido nele, amarra e sai buscar mais os 4 irmãos dele no meio dos filisteus, e sem medo nenhum. Mas tem hora que a caverna parece que fica pequena para a gente. Sabe aquela hora que parece que Deus está em silêncio, não te ouve, não te escuta? Parece que o silêncio de Deus bateu na tua porta. E aí você pensa em desistir, pensa em parar, porque Deus não fala mais comigo, porque Deus não me usa mais, porque Deus parece que virou as costas, eu perdi a força para ir para a igreja, eu perdi a força para buscar. Entenda uma coisa, Lamandúria, no silêncio Deus está trabalhando. Eu vou repetir, eu não sei porquê, mas Deus está dizendo nesta noite para alguém: no silêncio estou eu trabalhando, e estou eu agindo, Ramandar a Salha, porque eu sou Deus e estou no controle da tua vida. Não esqueci, não te abandonei, diz o Senhor. Para alguém nessa noite, quem está me entendendo, dá uma glória bem forte para ele. A Bíblia vai nos dizer algo muito pesado que Jesus disse. Foi um dia reunido com os discípulos. Mateus 10, 31, ele foi numa reunião com os discípulos e ele disse assim para os discípulos: eu vou vos dizer algo. Tenho algo para dizer para vocês, é assim, ó. Se algum de vós me negares diante dos homens, escute bem, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. É pesado. Jesus disse para os discípulos: se algum de vós me negares. Depois Jesus está dizendo para Pedro que Pedro negaria. Havia ali uma sentença de que se alguém negasse, ele também o negaria. Agora você imagina, chegou, vamos avançando para frente, chegou um dia em que Jesus é entregue na mão dos malfeitores. Os discípulos todos fugiram, levaram Jesus preso à casa de Caifás. De longe vem seguindo Pedro e João. De longe eles vêm se encostando, se aproximando, e chegaram no pátio da casa. Era uma madrugada fria. Lucas descreve
que colocaram uma fogueira lá e eles chegaram e encostaram na fogueira e ficaram de longe observando Jesus sendo interrogado naquela noite, naquela madrugada. De repente uma criada chegou e olhou para Pedro e disse assim: eu conheço tu é um dele, tu anda com ele, fala como ele. Ele olhou e disse: eu nem o conheço, nem sei quem é, de quem você está falando. Passado mais uma hora, levanta mais alguém e diz: é Galileu, fala como um, anda como um. Ele diz: não sei, eu não conheço, nem sei quem é, ou do que é que está falando. Pela terceira vez alguém se manifesta lhe acusando que é um dos discípulos do Senhor. E ele diz que não é. Aí Lucas diz que Pedro olhou para Jesus, e quando ele olhou para Jesus, Jesus estava olhando para Pedro, e a Bíblia vai dizer que Jesus estava com um olhar triste, e Pedro chorou amargamente. Quem está me entendendo da glória a Deus? Sabe por que Pedro chorou amargamente? Não foi porque negou, foi porque ele lembrou da sentença de Jesus. Ele tinha acabado de ter feito algo que Jesus tinha dito: se me negar diante dos homens, eu nego diante do meu Pai. Era alguém que tinha acabado com o seu ministério, com o seu discipulado. Era alguém que tinha deixado de existir. Eu creio que naquela hora Pedro queria achar um buraco e entrar dentro. Caminhou 3 anos. Chegou a dizer: se tu ir para a cruz, eu vou contigo. Chegou a arrancar a espada para cortar a orelha de Malco. E de repente ele está negando, dizendo: eu nem o conheço, eu nem sei quem é, não ando com ele, não sirvo a ele, não sou crente. Sabe por quê? Porque na mentalidade, eu creio, no pensamento de Pedro, o que estava sendo julgado ali naquela hora não tinha o poder de livrar ele da mão daqueles que estavam lhe acusando. Porque às vezes olhamos para um Deus, olhamos para um Senhor, olhamos para um Cristo e queremos igualarmos igual a nós, o pensamento dele igual ao nosso pensamento, a atitude dele igual a nossa atitude. Mas o pensamento de Deus são maiores do que o nosso pensamento, e o que ele projetou para mim e para você são maiores. Se ainda não deu certo, é porque não é o melhor de Deus para a tua vida, porque o melhor de Deus chegará para a tua vida e o nome dele será glorificado. Quem está me entendendo? Coloca no lugar de Pedro. Alguém que ele disse assim: você será pescadores de... Agora na mente de Pedro está dizendo assim: eu neguei e ele vai me negar. Veio a crucificação, veio a sepultura. Lançaram os discípulos deles, estão no cenáculo, estão todo mundo com medo. As mulheres saem de manhã bem cedinho, ao terceiro dia, vai ver. A Bíblia diz que quando Maria chega lá, o túmulo está removido, a pedra está removida, o túmulo está aberto. E o anjo do céu aparece a ela e diz assim: por que buscais entre os mortos os que vivem? Oh glória! Oh glória! Aí ele disse assim no capítulo 16 de Marcos, e o verso 7, ele diz assim: diz, ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Engraçada essa passagem. Pedro não era discípulo do Senhor? E por que dizer aos discípulos e a Pedro? Porque para Pedro Deus teria um particular. Oh glória! Porque para Pedro, Jesus teria algo diferenciado para eles. A Bíblia diz que Maria chega, reunir com os discípulos, anuncia que o túmulo está aberto, que ele não está lá. Ele se levanta, a Bíblia vai dizer: levanta ele e João, sai correndo, vai até o túmulo, chega lá, eles só encontram os lenços e os lençóis. Eles voltam para o cenáculo, estão anunciados, o corpo dele não está lá, ele não está lá, tão trancado, de repente ele
Talvez se fosse um ser humano rancoroso igual a gente, ser humano vingativo, era o primeiro que Jesus iria. Está fazendo o que aqui no altar? Tira a gravata dessa. Você não é digno de estar junto com eles. Ele negou a Jesus. E Jesus disse: aquele que negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Se fosse alguns, chegaria e dizia: Pedro, abre a porta, lança, até jogava eles para o sumo sacerdote. Esse aí é um dos traidores, pega ele de pau lá também. Mas Jesus não direcionou a palavra nenhuma para ele. Aleluia. Pelo contrário, Jesus disse para ele: ó, eu vou encontrar com vocês novamente lá na Galileia, como eu havia dito antes para vocês, como eu prometi antes para vocês. Aleluia. E desapareceu. Daqui um pouquinho quem chega? Tomé. Você está sabendo da notícia, Tomé? Ou não? Jesus ressuscitou e esteve aqui conosco. É conversa. Eu só acredito se ver, se eu tocar nas suas feridas. A Bíblia diz que o Senhor novamente aparece, dando Tomé junto. Paz seja convosco. Está duvidando, Tomé? Está aqui as chagas, está aqui as feridas. Aí, para provar que eu ressuscitei e ressurreto, eu estou com fome. Porque espírito e fantasma, como eles acreditavam que poderia ser, não se alimenta. Mas o ser humano físico precisa se alimentar. E ele disse: eu tenho fome, tem alguma coisa para mim comer? Eu disse: eu tenho favo de mel e tem pão. E a Bíblia diz que ele comeu o pão e o mel diante deles. Oh glória! E Deus apareceu dizendo: eu vou estar convosco lá na Galileia como antes prometi. Sabe qual é a decisão de Pedro quando Jesus novamente não fala com ele, não direciona a palavra para ele e é moído o silêncio de Deus? Pedro olhou para os discípulos e disse assim: não sei vocês, mas eu vou voltar a pescar. Eu não sei vocês, mas tem um barco e uma rede encostada. Esse negócio de ser discípulo para mim não serve. Eu vou voltar a pescar. Tem gente que é assim: se Jesus não falou, se Jesus não resolveu o problema dele, se Jesus não agiu na hora que ele quis, no momento que ele queria, ele prefere voltar atrás. É por isso que muitos pregam e falam: lá quando Eliseu foi chamado, que Elias o chamou para o ministério profético, ele foi e queimou os carros de boi, matou os boi e fez a festa com os companheiros, alimentou todos e foi embora. Porque sabe o que? Certeza da chamada. Quem tem certeza que Jesus lhe chamou, ele não tem pensamento de olhar para trás, para voltar para trás. Porque independente se você está indo bem hoje, é para a glória de Deus. Se não está indo bem, é para a glória de Deus da mesma forma. Eu faz 20 anos que eu venho falando para a gente de Jesus e eu sempre venho dizendo: se hoje eu estou bem, eu vou dando glória. Se hoje estou na prova, eu vou dando glória do mesmo jeito. Quem está me entendendo da glória de Deus? O ano passado eu fui no Mato Grosso do Sul ver minha família. E tem um menino, eu já testemunhei aqui, um menino que é quase um irmão meu. E eu morador de rua e muitos anos no alcoolismo. Ele tem 55 anos, vai fazer 56. E a vida dele, desde os 13 anos, é alcoolismo. Está tentado de tudo e de todas as formas para poder tirar ele do alcoolismo e não conseguiu. E da última vez que eu fui, eu tomei uma decisão no meu coração e falei para minha esposa: se eu encontrar o Valdivino, eu vou trazer ele. Ela disse: você que sabe, não, você conhece ele, do direito da rua, tá? Encontramos ele no canteiro de avenida, deitado mais 8 pessoas caídas, alcoolizado. Perguntei se ele queria vir embora. Ele disse para mim assim: semana passada eu estava no banco da praça e eu orando, falando para Deus que eu queria que Deus me enviasse você, de onde você estivesse, para me tirar da rua, porque eu não suporto mais a rua, eu não aguento mais a rua. E foi Deus que me mandou. Alegrei meu coração, nós trouxemos ele, começamos o tratamento e oração, e também psiquiatra, psicólogo, e remédio e oração.
E graças a Deus faz 6 meses que ele já não bebe mais, né? Está firme, está trabalhando na igreja, fazendo a obra, me ajudando lá no sítio. Mas quando eu cheguei com ele, passados uns dias, eu cheguei na porta da igreja no domingo, encostei o carro e aí eu senti um cheiro de queimado. Aí eu abri o vidro do carro, o motoqueiro parou e disse assim: está pegando fogo no seu carro. Aí eu corri, eu abri o capô, o fogo levantou para cima, e aí eu corri no extintor, o extintor estava seco, corri abrir a igreja lá no fundo, pegar um balde de água para conseguir apagar o carro, o fogo do carro. Eu arrastei o carro no outro dia, lá para a autoelétrica, e nessa brincadeira ficou 4 meses sem o carro lá na autoelétrica. O menino hoje eu mexo, amanhã eu mexo, é uma coisa, é outra, eu tenho que descobrir o que é, tiver que desmontar chicote, um monte de trem, trocar, um monte de coisas que vier fazer. E nessa brincadeira nós ficamos 4 meses sem carro, mas aí Deus proveu, uma vizinha do meu patrão me arrumou e para a gente fazer a correria. Deus é bom em todo o tempo. E vocês pensam na luta, prova de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. E tinha amigo, parece assim, falar com a esposa: não sei não se ela vai suportar, ele vai suportar. E ela disse: eu não aguento mais, aguenta mais um pouquinho, Deus é bom. Aí um dia eu estava orando para Deus: Deus, eu faço tantas das coisas boas para as pessoas, porque ele tanta prova, tanta luta. Aí o Senhor disse assim: você sabe de onde tu tirou? Tirou alguém das garras do inimigo, do inferno, já estava sentenciado à morte. Porque na nossa cidade ninguém mais já queria estender a mão para ele, ninguém mais o acolhia, porque para as pessoas, até mesmo pastores de lá, já diziam para ele: não tem jeito, não tem solução, não tem, se quiser vir na minha casa, come um prato de comida, se quiser tomar um banho, tomar, morar comigo não tem mais mãe, a mãe mora, a irmã mora escondido, só tem uma irmã, mora escondido, não tem nem endereço, não procura saber. Tem 6 meses que ele está aqui, ela nunca sabe onde minha mãe mora, meus irmãos moram, nunca foi procurar saber. Eu avisei que ia trazer ele, nunca procurou saber se ele está bem ou não. Tem um irmão que está preso, é assassino, já matou 3 ou 4, está preso, sentenciado, não sei quantos anos de prisão, tem problema com droga, com alcoolismo também. Então são só uns 3, e a sentença dele era morrer na sarjeta. Mas Deus nos enviou porque nós é bom, não, porque nós temos Deus em nossas vidas, porque nós somos bons de maneira nenhuma, é porque o Espírito de Deus sabe o que você pode suportar, passar pela aprovação, e o nome dele ser glorificado na tua vida. Quem está me entendendo, dá glória bem forte, porque ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Além de eu estou dentro da prova, eu olho ele sorrindo lá em casa, vale a pena. Mas se você pensar em beber, eu falo para você: eu sou o primeiro a pedir para Jesus te matar. Mas para lá você não volta. Porque do tamanho da prova que eu passei, mas você está sorrindo, pedindo, eu te pego. Ele fala: não, mano, velho, eu não quero mais aquela vida, não. Jesus me trouxe para cá, eu vou ficar aqui. Porque Deus é bom. É a primeira vez que ele fica 6 meses sem beber. É a primeira vez que ele fica 6 meses sem pensar em ir embora, sem descombinar com alguém, dizer que ele é dono do nariz dele e faz o que quer. E ó, que tem dia que eu boto a prova, eu punho, eu ralo, eu falo. E se quiser ir, pega descendo, já te bota agora no carro, te levo, boto lá na rodoviária e te mando de volta lá para onde eu te achei. É isso que tu quer? Eu não, mano, Deus me livre, não é isso não. Ajuda eu, vou fazer uma campanha e ir embora. Sabe o caminho. Por que eu estou dizendo isso? Não desista da tua fé, não desista da tua chamada. Quando Pedro disse aqui, olha aqui para mim, quando Pedro disse assim: não sei vocês, mas eu vou voltar a pescar, a Bíblia diz em João capítulo 21 que muitos dos discípulos foram com ele, pastor. Muitos dos discípulos desistiram. Às vezes, se você parar hoje: eu não suporto porque meu filho não está vindo na igreja, minha esposa não está vindo na igreja, porque fulano não está vindo na igreja, eu vou desistir porque eu estou sozinho. Às vezes eu estou só esperando você parar para uma meia dúzia parar junto, para meia dúzia desistir. Pedro, quando disse assim: não sei vocês, mas eu vou parar, ele voltou para a pescaria, voltou, um punhado de discípulos acompanhou.
Só que interessante, voltou a pescar e nada, apanharam de novo. Passaram a noite inteira e daí, entenda uma coisa, não é o erro, a fraqueza de Pedro que fez com que ele não pescasse. Foi porque Jesus não estava presente na vida dele. Quem está me entendendo da glória? Foi ele que excluiu Jesus, foi ele que negou Jesus. Não foi Jesus que negou a Pedro. Quem está me entendendo da glória? O voltar a pescar, voltar de novo e nada pecar de novo, é porque ele negou, é porque ele não quis a Cristo. É porque ele se sentiu excluído por causa do seu pecado, por causa de sua fraqueza, por causa de sua falha. Ele colocou na mente, ele teve aqui 2 vezes. Falou conosco, mas não direcionou a palavra para mim. Aí um dia chegou, raiou, amanheceu. Quem olha, quem vê, estão vindo do mar, estão desabençoados, nada pegaram de novo. E a Bíblia vai dizer que João deu uma olhada, deu uma cutucada, Pedro está no meio do mar. No texto significa desobediência, pecado, erro, está na desobediência, está no mar, sem Jesus, pegou nada. Aí João deu uma cutucada, olha lá quem está na praia. Dá uma olhadinha, quem lá? Jesus está sentado com peixe e pão, oh glória, oh glória. Oh glória, sabe por quê? Jesus disse no capítulo 7, verso 37 de João, no último grande dia da festa, ele se pôs de pé em meio à multidão, bradou dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele disse em João, no capítulo 6, a partir do verso 50, ele disse: eu sou o pão que desce do céu. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que comer da minha carne terá vida e vida em abundância. Ele é o pão e a água que alimenta a tua alma. Quem está me entendendo da glória bem forte para ele? Nada apanhou, Pedro, mas tem peixe e pão esperando lá na praia. O glória. Passou a noite inteira, quem sabe de jejum não se alimentaram, mas Jesus está esperando na praia com a providência. Oh glória! Jesus está esperando Pedro novamente. E a Bíblia diz que quando ele chegou, sabe que o Senhor disse: vem Pedro, eu quero particular contigo. Aleluia! João, que não tinha nada a ver com aquilo, a Bíblia diz que ele foi de passos longe, porque a conversa é com Pedro e não era com João. Tem gente que é assim, quando Jesus quer tratar com um, outro ele quer meter a mão. Ele quer perguntar por que Jesus está tratando, por que Jesus está aqui, por causa daquilo. Aí Jesus saiu caminhando com Pedro e disse assim: Pedro, você me ama? Oh glória! Aleluia! Que pergunta de Jesus para Pedro. Para alguém que tinha negado e desistido do seu ministério, para alguém que tinha dito para os discípulos: eu não sei vocês, mas eu vou voltar a pescar. Esse negócio de ser crente não dá certo para mim não, eu vou voltar para trás. Aí Jesus olha para ele e diz: tu me ama? Aleluia. Aí ele olhou e disse: eu te amo. Mas eu creio que no fundo o Pedro está dizendo: mas eu lasquei tudo, eu neguei o Senhor. Mas Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? Senhor, eu amo. Então apacenta meu rebanho. Oh glória. Há uma chamada, há um propósito. Aleluia. Glória a Deus. E ninguém vai apagar, nem o inferno, nada vai apagar o que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Nem as tuas fraquezas, nem as tuas faltas, nem os teus erros. Porque pela terceira vez o Senhor disse: Pedro, tu me amas? Aí o Pedro lembrou que ele tinha negado Jesus 3 vezes. Aí ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Eu não vou falar que eu te amo, porque tu sabes que eu te amo. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro olhou para Jesus e disse: não se contenta. E esse que vem vindo aí atrás, João vinha vindo lá atrás, que não tinha nada com a conversa, Pedro teria enviado na conversa. E aquele que vai suceder dele falou: o que te importa? Que ele viva até que eu venha. Porque Deus também tinha um propósito. Jesus tinha um propósito para a vida de João, para a revelação do Apocalipse. João viu ele ressurreto, ele viu de volta. Agora olha aqui para mim. Foi perdoado. Se coloca de pé.
teve um verdadeiro encontro com Jesus aquele dia. Porque foi fácil seguir a Jesus, mas quando houve um milagre, um barco cheio, aí é fácil seguir Jesus. Mas difícil é ouvir a voz de Jesus quando negou-se a Jesus. Difícil é acompanhar Jesus quando deixou Jesus e disse: eu não sirvo Ele, eu não ando com Ele, eu não conheço Ele, Ele não faz parte da minha vida. Jesus está dizendo para ele: apacenta meu rebanho, está convidando ele para alguém que tinha deixado o seu ministério, a sua chamada. Aí o Senhor Jesus deu um despertamento para eles, dizendo assim: ó, mas porém, eu digo para vós, já está tudo certo, mas daqui para frente será diferente. Como sim, Senhor? Eu digo para vós, ficai em Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto vós seja revestido. Ninguém pode sair para fazer sem um revestimento. Ninguém pode sair fazer sem primeiro em Jerusalém. Ele disse assim: ficai em Jerusalém, porque eu vou para o Pai, e eu preciso ir, para que eu indo venha o Consolador. Eu não vos deixarei órfão. Oh glória! Eu estou indo, o homem carnal vai se desfazer. Eu vou voltar ao Espírito e à eternidade. Não verão mais a minha carne, mas enviarei o meu Espírito, e ele descerá sobre vós, e vós serão as minhas testemunhas. Oh glória! As minhas testemunhas onde? Em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Oh glória! Jesus já tinha dito: eu vos darei a vós poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Se porventura vós beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E vós falarão novas línguas, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e os curarão no nome de Jesus. Oh glória! Quem está me entendendo, dá glória bem forte. Diz assim que 500 irmãos viram Jesus ressurreto. A prova foi incontestável da sua ressurreição. Só que aí voltaram para o cenáculo aonde habitavam os discípulos e se reuniram ali os 500. Quem sabe hoje era para estar todas a igreja, todos os bancos da igreja cheios. Quem sabe hoje era para dar o final de campanha, todas as cadeiras cheias. Mas alguém escolheu não vir. Oh glória! Alguém escolheu não vir. Mas você escolheu. Eu estou ministrando para você que escolheu vir e permanecer na campanha. A Bíblia vai dizer que foram 10 dias de busca, de clamor, e nada acontecia. Era gente voltando para trás, era gente desistindo, era gente que lembrou que tinha trabalho, era gente que lembrou que tinha conta para pagar, era gente que lembrou tantos seus afazeres, mas 120 permaneceram. Oh glória! Oh glória! Eu estou pregando para remanescentes, para perseverantes, para quem não desistiu, que veio na campanha dizendo, buscando os dons espirituais. Olha aqui para mim, eu já vou orar por você. Quem sabe nessa noite você entrou aqui sendo improvável e dizendo, eu sou mais um na igreja. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, eu até não sou selado pelo Espírito, eu até agora não achei o que fazer na igreja, não tenho dom nenhum. Mas eu tenho uma notícia, se você crer, hoje é o último dia dessa campanha buscando os dons do Espírito. É nessa noite, é noite oportuna para você sair daqui uma nova pessoa, falando em línguas estranhas, orando pelos enfermos, expulsando os demônios. Em nome de Jesus eu profetizo, porque dentro da igreja 120 buscava, e a Bíblia diz que veio um vento como veemente,
Eu estou mirando para você dando glória. Eu estou mirando para você dando glória. Eu estou mirando para você dizendo aleluia. Eu estou mirando para você dizer para Deus, eu me senti o improvável. Eu me senti o nada. Eu me senti o ninguém. Mas eu quero dizer para você, não. Eu te escolhi, eu te chamei. Eu te chamei. Alai, Tchoré, Yadai, Séria. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem pessoas aqui que Deus já disse que tem um dom para curar e não usa. Entregou a ferramenta, as mãos estão encolhidas. Mas Deus está dizendo nessa noite: restaura o dom, ministra a cura, ministra o milagre, porque ainda é Deus de milagre. Alai, orar. Abraço e que me derras. Olá, vai combinar a saia. Olê, baixou e que me meia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu determino sobre a tua vida no dia de hoje. Eu determino sobre a tua casa no dia de hoje. Eu determino o milagre do Senhor no dia de hoje. Sobre a tua vida. Sobre o teu ministério. Sobre a tua casa. Agora às 9 da manhã está dizendo: ninguém está bêbado aqui. Oh glória. O provável está dizendo agora: ninguém está embriagado. Nós não sabemos burial. Estamos cheios da promessa. Está cumprindo o que o profeta Joel diz. Oh, recalaviando. Eu profetizo nessa noite aquilo que Deus disse ao profeta Joel, dizendo: no último dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Oh glória, o céu está aberto, a janela do céu está aberta. Ei, caladiandarai, Deus está derramando sobre a tua vida no dia de hoje. É para quem crê, é para quem crê, é para quem crê, é para quem crê, é para quem crê. Quem desliga da terra liga o céu. É os olhos espirituais, é pelos olhos espirituais. Eu vejo a graça de Deus, a glória de Deus, a plenitude do Espírito do Senhor sobre a tua vida. Deus está dizendo que nos últimos dias Deus vai levantar remanescentes. Deus vai levantar remanescentes. Deus vai levantar remanescentes. Nos últimos dias, pastor Simão, Deus está dizendo: vai levantar remanescentes. Vai levantar remanescentes. Ainda Deus vai levantar remanescentes. E homens e mulheres nessa cidade que buscam a labra séria e não se conforma a lavandar a saia com a circunstância que o mundo está vivendo. Ei, rabandaraias. Com os olhos naturais você não pode ver, com os olhos canais você não pode ver, mas quando fechamos o canais e abrimos os espirituais e vivemos em espírito, podemos sentir, podemos ver, podemos agraciar a graça divina de Deus sobre a tua vida. Candarás e remandarás. Que nessa noite você saia daqui com a certeza do seu milagre. Que nessa noite você saia daqui renovado pelo Espírito do Senhor. Que nessa noite você saia aqui com a certeza que você não é um acaso, que você não é simplesmente, aleluia, obra do acaso. O Deus se enganou quando te chamou, te escolheu, não. É porque Ele tem propósito na tua vida. É porque Ele te escolheu, Ele conta com você. Ele sabe do que você está passando e Ele te diz: eu tomo pela mão e te digo, não tem
Eu oro pelo teu servo, Senhor, o anjo desta casa. Eu oro, Senhor Jesus querido, pela membresia deste lugar. Eu oro pelos meus irmãos que aqui compareceram nesse encerramento de campanha. Deus, eu tenho certeza que eles voltarão, Senhor Deus, para casa com alegria no coração, com a certeza da vitória. Eu tenho certeza, Pai, até que nesta noite teu Espírito nos conduz de uma forma gloriosa, porque eu ainda sinto a tua presença neste lugar. Ainda sinto a tua graça neste lugar. Todo projeto do inferno contra esta obra, contra esta igreja, contra essas famílias, Senhor Deus, nesta noite, no nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, toda arma forjada contra eles não prosperará. Em nome de Jesus, todo decreto do inferno, toda falência de Satanás, Kemenaia, Férgia, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, eu declaro pelo poder da tua palavra, o milagre sobre esta família, sobre esta vida, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo, eu cancelo toda arma forjada contra o casamento, contra a vida dos filhos, da família, do esposo, da esposa. Sai, em nome de Jesus Cristo. Todas as correntes sejam quebradas pelo poder que há no teu nome, Jesus de Nazaré. Nós declaramos, Senhor, esta igreja caminhe, marchando, buscando os dons espirituais, ó Pai, buscando as coisas do alto e não da terra. Em nome de Jesus é que eu declaro e determino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora e sempre. Quem crê, diga amém. Quem crê, diz glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos, cuidado do pastor, qual nos concedeu a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus continue abençoando a vida dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco nessa noite. Deus abençoe os irmãos acompanhando nossa live. Encerra a live também. Deus abençoe o nosso pastor Davi, que nos trouxe uma substanciosa mensagem da parte do Senhor nosso Deus. Aleluia. Nós, como igreja,